Lex Arcana, parte 2. A gente vai dar continuidade no programa anterior e falar um pouco mais sobre regras. Fique com a gente depois da vinheta. Nesse segundo programa, pessoal, a gente vai finalizar o que a gente começou sobre Lex Arcana, um RPG que traz o Império Romano para mais ou menos a Idade Média, ou seja, o Império Romano não caiu, não acabou. Falamos um pouco sobre o cenário, sobre a aventura inicial, o que achamos, e agora a gente vai falar sobre personagens, sobre regras principalmente, e fazer as nossas considerações finais. Ficou interessado? Fique acompanhando a gente, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Novamente eu estou aqui com o Fábio, o André Loreto está nos bastidores, é o fantasma por trás da máquina, e este é Ângelo e Rodrigo Hagabashi. Haga, antes de passar a palavra para o Fábio, só faz aí o jabá do teu canal, pede a tua inscrição, sei que também tu tens uma comunidade bastante atuante no RPG. Aproveita aí o tempo. Vai lá, meu amigo. Salve, galera! Eu faço parte do canal Rodrigo Hagabashi, esse que vos fala. Quem quiser dar um pulinho lá, é só digitar Rodrigo Hagabashi. Faz como o Osvaldo acabou de dizer, curte, se inscreve, compartilha o que tiver lá, porque o nosso canal é dedicado, porque eu digo que é sempre nosso, porque é uma comunidade, é dedicado principalmente para a comunidade paraense, mas também a atuação com uma galera a nível nacional. Então, dá um pulo lá para vocês curtirem junto com a gente. Fábio, meu caro, é com você. Pode assumir essa campanha e continuar mestrando. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o cenário, falou um pouquinho da história e tal, e eu separei aqui alguns pontos que eu acho que é interessante para a gente conversar sobre as regras. Eu identifiquei como os pontos principais de diferença entre outros cenários, né? Então eu queria propor alguns pontos aqui para a gente conversar e, claro, vocês vão complementando aí, dizendo as impressões de vocês. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de falar, que outro ponto que vocês acham importante, fiquem à vontade. Só para dar uma ideia para a galera, a gente não teve acesso, tá? A gente jogou um Quick Starter, como eu falei no programa passado, então a gente não teve acesso às regras completas do sistema e nem à criação dos personagens, tá? A gente já jogou com personagens prontos que estavam lá no Quick Starter. Mas só para dar uma geral, os personagens eles são montados com atributos, tá? Que se dividem entre virtudes e perícias. Isso aí é mais ou menos uma constante em todos os RPGs, né? Com algumas variações. Então a gente vai ter virtudes de corpo, de mente e de alma, né? Que são as questões sociais, mentais e físicas. Isso aí é meio padrão também. Só que o que eu acho interessante para a gente começar a falar mesmo dos personagens é que, por exemplo, nesses atributos, virtudes e perícias, a gente já vai ter a primeira grande diferença. A gente vai ter um número, um valor ali que representa o atributo daquele personagem. Por exemplo, deixa eu olhar uma ficha aqui, vigor 12, tá? Só que como é que isso vai funcionar em termos de sistema? Sim, só esqueci de falar. O sistema ele usa todos os tipos de dados comuns do RPG, tá? E aí ainda tem umas pequenas diferençazinhas que vai entrar justamente no que eu estou falando. Se eu tenho um atributo com valor 12, por exemplo, eu posso jogar um D12, eu posso jogar 2D6, eu posso jogar 3D4, né? Então, assim, o sistema, ele te dá essa possibilidade, dá ao jogador, na verdade, essa possibilidade de montar a parada de dados, né? Ele vai te dar o valor do atributo e você vai dividir esse valor da maneira como você quiser em até 3 dados. Você pode jogar no máximo 3 dados, cuja soma dos números máximos seja igual ao seu atributo. E você pode, inclusive, fracionar. Por exemplo, o que a gente tem, pode jogar um D5, que é um D10 pela metade, pode jogar um D3, que é um D6 pela metade. Então, assim, isso eu achei uma mudança bem grande, é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto em outro RPG. E eu queria saber qual a opinião de vocês assim, a respeito disso. Eu acho que, de repente, o Haga, que é mais voltado com esse negócio de análise dos sistemas, pode começar assim. O que tu achas disso, Haga? Dessa doideira aí do Lex Arcana?
Não, sabe o que é engraçado? Eu não sou especialista em mecânicas e sistemas. O que eu curto mais é trama e plot. Mas esse sistema em questão me trouxe muito questionamento. Houveram momentos assim que a gente ficou debatendo bastante sobre o funcionamento dele. Essa resolução que o Fábio acabou de apresentar para vocês, a gente não tinha no começo, até porque o Quick Start não explica isso. Ele apenas dá lá a tabela e diz, olha, para tu rolar esse atributo é dado tal e dado tal, e rola. Ele não explica que a gente pode mudar a formação dos dados de tal forma que compunha essa quantidade de atributo que você tem, ao máximo de 3 dados. Dá para você chegar até uma composição de 3 dados. Ele não explicava isso. Então, isso me instigava um certo incômodo. Aquilo não estava fazendo muito sentido para mim. Por quê? Porque eu tinha um atributo alto, mas eu rolava, vamos dizer, um D8 e um D6. E o resultado dos dados estava me incomodando muito, tanto que acabou que a minha personagem até morreu na aventura, viu, gente? Foi uma onda de azar, assim, significativa. Eu não estou dizendo que se eu tivesse essa compreensão anteriormente, a personagem não teria morrido. Mas, talvez, estatisticamente, o Oswaldo daqui a pouco vai explicar isso para vocês, porque ele que foi o autor do esclarecimento do sistema para a gente. Fica aqui meus parabéns a ele, porque ele foi atrás, fuçou e encontrou a explicação adequada. Mas ele vai explicar daqui a pouco para vocês que, estatisticamente, eu poderia ter encontrado uma resolução mais mediana, que pudesse trazer mais conforto nos resultados para a minha personagem. Talvez ela não tivesse morrido. Mas, talvez. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Mas isso me trouxe assim, um agrado, porque eu vi uma outra perspectiva em termos de sistema para combate e resolução de dados. Achei bem interessante, bem divertido. A gente jogando um pouco mais, pode ser que eu tenha até uma impressão um pouco melhorada das possibilidades que o sistema pode oferecer a gente. Porque como a gente pode escolher a composição de dados, existem várias opções do que você pode explorar de resultado, desde o resultado mais épico ao resultado mais mediano. Oswaldo, quer complementar aí, então, a palavra do Haga? Cara, eu vou deixar para o Ângelo fazer na sequência, porque antes de entrar com a parte técnica, o Ângelo ele tem um relato para como jogador dos dados. O texto da aventura passa por isso, então... Isso. É porque, na verdade, tem um detalhezinho que eu esqueci de comentar, bem lembrado, Oswaldo. Aqui no Lex Arcana tem o dado explosivo, né? Então, toda vez que você joga um dado, seja ele qual for, e você tira o número máximo, você joga de novo, né? Então, isso permite com que você alcance números muito altos, se você tiver sorte, né? E o jogo trabalha também com um negócio que são os níveis de sucesso. Então, ele trabalha com uma dificuldade padrão, 6, salvo engano, mas se você conseguir números múltiplos de 6, sei lá, por exemplo, 12, 18, tal, você vai chegando em outros níveis de sucesso e vai melhorando o seu dano ou a quantidade de informação que você consegue, ou enfim, você vai galgando outros níveis de sucesso através desse escalonamento. Mas vamos lá, Ângelo, quais são as suas impressões? Meus amigos, como você bem lembrou, né, a gente teve um exemplo muito bacana no final da saga já, mas antes de eu enveredar por esse caminho, se vocês me permitirem, eu até ri na hora que o Oswaldo deixou para mim falar na sequência do Haga, porque eu pensei que ele tinha pego esse gancho também, mas não tem problema não, deixa que eu menciono. Eu quero parabenizar o Haga e a personagem dele também, que como o apuro dele com o roleplay fez com que ele abraçasse uma personagem impulsiva, que de uma mega guerreira ela pensou ser uma general, né? Sei lá, uma estratega do nada. Então, assim, além da descoberta do sistema de jogo ter dado a ele um gosto bom, um alento, eu tenho certeza que no primeiro momento deu aquele gosto amargo, porque ele pensou, porra, olha, ela poderia ter sobrevivido essa patuscada que ela fez, alguma coisa assim. Ângelo, eu não ia tocar nesse ponto. Com todo amor e carinho, entendeu? Com todo amor e carinho, eu só quero...
Sim. Mas já que tu colocaste, Ângelo, cara, aquilo ali foi uma das cenas épicas, cara. A parte que ele olha pra gente. Eu sou o líder, viu? Eu sou o líder, viu? Cara, dificilmente eu vou esquecer daquela cena. Mas vai lá, meu amigo. Foi por conta do inesperado, né, do ocorrido, cara. Foi muito inesperado. Mas, assim, fora essa questão mesmo que faz uma diferença prática você poder optar pela forma como você joga os dados, que eu acredito que um dos amigos vai poder também colocar, como a questão do 1, por exemplo, né? Você jogando um único dado e 3 dados, você garante pelo menos 3-1 com 3 dados, se você quiser garantir o resultado. Enfim, os amigos vão mencionar melhor, mas quanto ao meu evento, né? Ao nosso evento lá do Gaius, cara, o que eu achei muito interessante é que, historicamente, eu sou um cara que sou ruim com os dados. A hora de rolar os dados é a hora da minha perdição, normalmente. Mas por conta da sorte, eu acho que foi tanto no lançar do golpe quanto nos danos, né? Eu não recordo. Eu sei que quando eu consegui no primeiro o dado máximo, que eu tive a oportunidade de rolar de novo o dano, aí o negócio começou a escalonar, cara. Então essa mudança, essa possibilidade do épico no jogo, acho que essa é a palavra mesmo, a possibilidade do épico, né? De você, numa roda de cerveja, de repente daqui a 3 anos, falando de partida, mas é aquele personagem tal e etc. que fez tal e tal coisa. Essa parte que o sistema te propicia é muito boa. E eu quero fechar essas minhas impressões sobre isso, negando completamente tudo que eu acabei de dizer, né? Dizendo que o meu sucesso, porque eu analiso antes de falar, durante a fala e após a fala. Então, após dizer, eu cheguei à conclusão que, na verdade, o meu sucesso nisso foi a conversa que eu tinha com os dados. Vocês lembram? Alguém recorda como eu pegava, eu selecionava no meio da multidão os dados certos? Então, fica o recado aí para gerações mais novas. Conversem com os dados, não joguem os dados virtuais, peguem eles nas mãos e joguem que... Estão me ouvindo? Travou. Não, tá de boa. Eu achei até legal esse teu sentimento com os dados físicos. Não, isso que o Ângelo falou é verdade, porque eu acho que essa questão de você ter o dado explosivo, ele adiciona uma camada a mais de jogo, que é você ficar nessa torcida, né? Então, esse caso que ele relatou era um combate meio que impossível, mas com a sorte, com a torcida, com a empolgação, com o sentimento com os dados, né, Ângelo? Aí o negócio foi a conversa. E aí foi um negócio que ficou muito legal. Então eu acho que isso dá uma camada um pouquinho a mais pro jogo, né? Concorda, Oswaldo, ou não? Que mais? Faz a sua análise técnica aí. Não, meu caro, não tenho muito o que falar da análise do Ângelo, até porque os resultados comprovam, né, que deu certo ele conversar com os dados. E como deu certo. Mas indo para a parte agora de sistema... Justiça, fala, finalmente. Indo para a parte de sistema, meus amigos, eu falei ali no começo, né? 2 coisas me despertaram o interesse no Lex Arcana. A ambientação, onde o Império Romano nunca caiu, e a parte de sistema. Quando eu me referi à parte de sistema, era essa parte dos dados, porque ela traz algo que eu achei muito interessante. Esse nosso questionamento ali na aventura introdutória não tem. Os personagens são prontos e as jogadas, o atributo e a jogada de dados, ela também já está fixada. Só que o Haga, naquele combate fatídico, ele levantou esse questionamento. Ali, poxa, mas por que isso? Por que tá estranho? Por que o mestre está me acertando? Por que eu não acerto? Por que isso? Por que aquilo? E a gente foi para uma discussão. E ali naquela discussão dele, eu falei, não é possível que os caras tenham planejado e tem um negócio ser tão aleatório. E eu fui pesquisar como é que funcionava o sistema, já que a gente estava com uma aventura introdutória. Cara, é muito interessante. O que eles fazem? Você escolhe o atributo e, digamos assim, eu tenho o atributo 8 no meu vigor. Quando eu jogar esse meu vigor, eu tenho 2 possibilidades. Uma, jogar esse dado inteiro
ou dividir esse dado, como por exemplo 2d4. Qual é a diferença em termos de mecânica de jogo? Quando você joga um único dado, você aceita um risco maior, então você está exposto aos extremos, tanto você tirar 1 quanto um 8. Quando você joga 2d4, você está mais próximo da média. Entendeu? Assim, então se jogar 2d4, a maioria vai ficar entre um 4, um 6, fica mais difícil um 8. Isso é muito claro ali quando você, por exemplo, tem um 18 e o mestre te passa uma dificuldade alta, por exemplo, olha, 15 ou mais. Tu rolares um D18, entendeu? Ali, ou fazer uma combinação, na verdade, um D12 mais um D6, ela te permite uma chance maior de, numa única jogada de sorte, tu bater aquele resultado. Enquanto se tu jogares 3D6, tu vais ficar mais perto da média, e aí tu terias que ter 3 dados no número de sorte. E como é que o jogo, esse esquema, ele funciona? Tu pode dividir da forma como você quiser. Por exemplo, se tem um D10, tu pode dividir em 2D5, pega o D10 ali, faz 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, tu pode transformar o D6 num D3, só que o que o jogo não te permite? Você fazer uma divisão com mais de 3 dados. Então, por exemplo, eu tenho um 18, então eu vou ficar jogando um D3, um D3, um D3, um D3, não, porque aí tu queres te beneficiar do dado explosivo. Você tem um limite máximo de 3 dados, então 18 é no máximo 3D6. Cara, e como isso faz diferença? Porque ele te dá toda uma mecânica de, como o Fábio falou, o mestre ele passa níveis de dificuldade. Então, assim, o mestre fala, a dificuldade é 6. Só que a dificuldade é 6 para fazer o básico, é para você conseguir o mais cheio de problemas e bem mais ou menos. Se você tira, por exemplo, um 12 num teste 6, o mestre olha numa tabela e aí, não, peraí, ele conseguiu um sucesso pleno, ele conseguiu muito mais do que ele queria. Ou se você tira um 15, um 18, isso faz muita diferença. Dependendo da situação, existe uma administração de risco do jogador que é muito interessante. Ele fala, não, nessa ação aqui, eu vou querer ir para um tudo ou nada, eu vou querer ousar mais, eu vou querer arriscar mais. Porra, essa ação aqui eu não posso falhar de qualquer maneira, cara, eu tenho que pegar o mínimo pelo menos, então vou ter uma jogada de dados mais conservadora. Cara, isso é muito legal. Sim, e isso pode fazer, né, bastante diferença também na questão do combate, né? Tanto que foram os exemplos que a gente citou aqui. O Haga morreu porque nesta sessão eu estava com a mão podre e vários dados explosivos. O Ângelo venceu o combate decisivo, que era praticamente impossível, porque também estava com uma mão ali boa no dia. Então, essa questão do dado explosivo fez toda a diferença na situação prática de jogo, né? Mas, assim, pegando esse gancho do combate, uma outra coisa que eu achei bem interessante do sistema também, que eu não lembro de ter visto nada parecido em outros, é justamente envolvendo a questão do combate. Como é que funciona normalmente no sistema padrão? Você joga a iniciativa ou quem tem um atributo maior ali começa a desfere o primeiro golpe, né? Aqui no Lex Arcana funciona diferente. Os 2 combatentes vão fazer o teste lá de combate. Quem tirar o número maior vai ser o atacante e quem tirar o número menor vai ser o defensor. Ou seja, isso por si só já dá uma chance de reverter a iniciativa, vamos chamar assim, a cada turno de combate, né? Então não é porque eu ganhei a iniciativa nesse que no próximo eu vou ganhar também. Então isso, na minha avaliação, torna o combate mais dinâmico, né? Essa possibilidade de estar sempre mudando quem está atacando e quem está defendendo. E não é porque eu consegui atacar que automaticamente eu vou dar o dano na pessoa, né? Porque quem é o defensor, se ele tiver com um escudo, alguma coisa assim, tal, ele ainda vai depois diminuir a quantidade, diminuir o dado que ele tirou, o resultado que ele tirou do meu sucesso. Então, além de eu ter conseguido um número maior que ele, eu tenho que ter uma margem aí de sucesso. Porque se ficar muito próximo ou der igual a 0, simplesmente o ataque não acerta ou ele consegue aparar, entendeu? Então, isso, para mim, modifica completamente a questão do combate, né? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Quem quer começar comentando?
Pode começar comigo, Fábio. Cara, eu achei o combate, o que mais me chamou a atenção, o quão mortal ele é. A minha escola, digamos assim, é o Dungeons & Dragons. Ali o combate no D&D, ele tem algo meio fantasioso, entendeu? Aquela troca de golpes e sucesso decisivo e falha crítica. E o combate não é resolvido, não é algo meio samurai que você resolve, às vezes, em um único turno ou 2 turnos. Cara, e como me chamou a atenção nisso? Meu personagem não era um personagem de combate. Também morreu no capítulo final, assim, no desfecho final da aventura, de uma situação meio que aleatória, porque eu não queria entrar em combate, acabou que eu entrei na situação e o combate apareceu, e eu não tive uma sorte nos dados para conseguir fugir, e quando o combate chegou em mim, eu não tive muito o que fazer, porque o dado explosivo não veio. Mas assim, a sensação que eu fiquei é que se a sua classe não for de combate, não entre no combate, porque o combate é mortal. Isso eu já tinha visto, inclusive, Fábio, naquela aventura anterior que tinha aqueles bichos ali, e aí eu coloquei os Cavaleiros de Pendaram para ficar lutando. Eu já tinha evitado o combate ali, porque eu já tinha essa impressão. E isso depois, a certeza que eu tenho é que o combate dele é mais mortal, o dado explosivo faz muita diferença também no combate, e você tem que pensar, tem que analisar bem. Não dá para aquele negócio ser assim, não, sou o personagem principal, vou chegar aqui, quantos inimigos vierem, meu personagem é guerreiro, vou sair varrendo. Você tem que pensar. O Ângelo lutou com o urso, cara, e também foi por pouco ali que ele não levou o farelo. E por golpes de sorte também. O urso errou vários golpes e o único que o urso acertou, quase ele vai pra chincha. Olha só, como a gente comentou antes, você tem os níveis de sucesso, então isso se aplica no combate também. Só que como é que funciona? Se você consegue alcançar os níveis mais elevados de sucesso no combate, isso se transforma no multiplicador de dano. Então, por exemplo, se a sua arma, sei lá, vou supor que é um D8, e você conseguiu dar um super golpe lá, chegou no multiplicador 4 de dano, você vai jogar 4 vezes o D8 e vai somar todos os resultados. Isso sem contar com o dado explosivo, tá? Se tiver o dado explosivo, você vai jogando e vai jogando. E como é que funciona a absorção de dano? Nesse exemplo que eu dei, se o cara jogou 4 D8s, quem está absorvendo dano vai rolar uma vez só, né, o dado de armadura dele para barrar isso. Tudo bem, pode ter o dado explosivo, mas a chance aqui é muito maior, né? Então, assim, eu concordo com a avaliação do Oswaldo que o combate realmente ele é bem mortal no Lex Arcana. Vocês acham também? Ângelo, você que apesar de ter sido o único que sobreviveu, foi o que esteve mais vezes assim perto da morte pelo combate. Qual a avaliação que tu fazes do senhor de combate? Pois é, eu estive em desvantagem, né? Eu tô nessa soma aí. Eu fiquei umas 3 vezes para levar o farelo e uma única vez, graças a Deus, a definitiva foi a vez que os dados resolveram me ouvir, né? Então, sim, cara, concordo com ambos. O sistema, ele é inclusive mais mortal do que o Storyteller, cara, para mim. Que eu saí do Dungeons & Dragons, né? No meu caso não foi... É uma história à parte isso, né? Um dia vocês tragam esse mito vivo aqui para apresentar e contar a história. Então eu saí do Dungeons & Dragons para ir para o Storyteller, né? Que já não era brincadeira, mas nesse sistema aí, cara, é isso aí. Se meu personagem era um explorador, ele tinha um pouco mais de intimidade com as armas, mas como foi dito aí, várias vezes eu ia morrendo, cara. Se não é um fulano me dá um apoio ali, ciclano, bababá... É difícil, é complicado. Você tem que entender que as escolhas elas têm consequências que podem interromper a tua aventura ali mesmo, sabe? Coisa de 5 minutos depois de você decidir fazer uma coisa estúpida, né? Não tem muita margem para você errar desse jeito. E, cara, basicamente, eu tava enquanto vocês conversavam, eu estava pensando em alguma coisa que possa acrescentar na questão do combate em si, cara.
mas assim, além do fato dele ser muito sério e ele trazer essa possibilidade épica, como a gente conversou já, eu nesse momento não me atenho a mais nenhuma que eu destacaria, né? Deixando para o Beleza. de Ragas poder fazer as devidas honras aí. Raguinha. Bom, eu só vou corroborar com o que o Oswaldo falou, principalmente nessa questão de vir com a mentalidade de um outro jogo para dentro do Lex Arcana. O meu personagem foi o primeiro a morrer. De fato, foi uma atitude de prepotência, de achar que ia dar conta sozinha, e acabou tendo um combate múltiplo. Havia pelo menos 3 adversários no combate com a minha personagem, e foi possível ver que não dá para achar que sozinho vai dar conta de tudo. Não é um D&D que ter o CA lá na estratosfera vai te salvar. Pelo contrário, se os dados estiverem bastante amigos do narrador, o personagem sendo o as da espada não vai dar conta, não. Vai cair, vai morrer mesmo. É muito mortal o sistema se o jogador não tiver raciocínio do que ele está fazendo individualmente. Não, eu concordo com a tua avaliação também, Raga, e eu acho que uma coisa que faz diferença aqui, que talvez tenha induzido vocês ao erro, vamos dizer assim, é que, ao contrário de outros sistemas medievais, aqui não tem magia, ou a magia funciona de um jeito bem diferente, né? Não tem poção mágica, não tem magia de cura, né? Então, assim, só por isso o combate já se torna muito mais mortal. E aqui eu vou pegar o gancho para a gente comentar um pouquinho da questão da magia. Só eu ou tá alguma coisa muito... Tá com som ambiente aí, né? Não, é som ambiente que eu vou tirar aqui. Tô colocando aqui o microfone, é o som ambiente aqui. Eu vou tirar. Me deixa por último. Começa a pergunta com o outro. Tá, mutou aí já, né? Tá. Já. Tá, beleza. Bom, então, pra gente encerrar, assim, a última coisa que eu pensei das regras, que eu acho que é bem diferente, vale a pena a gente comentar, é justamente a questão do sistema de magia. Como a gente falou no programa passado, o Império Romano não caiu. Mas por que ele não caiu? O Quickstarter dá a explicação disso através da magia. Foi através da magia romana que eles conseguiram sobreviver às invasões bárbaras. Mas qual é o detalhe aí? A magia romana, segundo o livro nos traz, ela não é aquela coisa fantástica dos outros cenários. Não tem Fireball, não tem Lightning Bolt, não tem magia de cura, como eu acabei de falar, que não é nada disso. As magias todas, elas são baseadas em adivinhação, em leitura de augúrios, em obter informações, né? Então, isso eu achei uma sacada interessante e uma maneira diferente de você encarar a questão da magia, e torna aqueles personagens, aqueles jogadores que escolhem jogar com personagens voltados para magia, um gosto totalmente novo, né? Porque você não fica mais viciado naquele negócio, vou escolher aqui, ponto de magia, gasto aqui, magia diária, magia... Não tem nada a ver com isso. Então, assim, para a gente começar a bater um papo sobre isso, eu queria saber do Ângelo, por exemplo. Ângelo, no que tu já estudaste, no que tu já leste sobre Roma, como é que tu entendes que era essa questão da magia, do misticismo do Império Romano, e se tu achas que isso está bem representado aqui pelo que a gente teve de experiência no jogo? Bom, Dom Fábio, sim, cara. Para começar pela primeira parte da pergunta, no Império Romano, eles tinham realmente... nos primórdios eles tinham meio que acordos com os deuses dele, né? Inclusive os próprios familiares, eles, se não cultuados, eles se tornariam demônios contra. Então eles tinham essa coisa de acordo primeiramente, e num segundo momento, já com essa influência dos etruscos, eles buscaram essa história da adivinhação. Essa era a força motriz dele, era adivinhar qual seria tal caminho, qual é a data mais propícia. Isso fez com que vários grandes vultos, inclusive, fossem, segundo a história, né,
fossem profundamente supersticiosos. Então isso tinha uma força grande nos primeiros momentos de Roma, né? Saída do reinado para a entrada da república, né? Bem antes do Império. E quanto à segunda parte da magia em si no jogo, eu não só gostei, meu amigo, como eu gostei muito, porque sabe, não ficou previsível. Lembra muito das nossas leituras da Vértigo, inclusive, em que a magia ela não é algo em que você aperta um botão e alguma coisa previsível e matemática acontece, entendeu? Ela é uma construção de eventos que podem não sair da maneira com que a pessoa que desencadeou queria. Então eu senti isso no Lex Arcana, em que você precisava consultar os deuses para ter tais informações, dependeria do teu sucesso como jogador nos dados, algumas vezes roleplay. Então é mais denso, é mais imprevisível, e por isso para mim foi mais rico do que você contar com uma magia já pré-estabelecida nos demais sistemas que vocês mencionaram, ou mesmo na White Wolf, no Storyteller, né? Você tem uma disciplina vampírica em que você sabe como vai funcionar e só ativa um botão, entendeu? Então, essa riqueza também esse jogo trouxe, dessa construção do narrador com o jogador, quanto às consequências do uso dessa magia. Não é uma coisa amarradinha, sabe? Isso eu achei muito bacana. Eu acho interessante que tu falaste, porque essa questão da construção do mestre e jogador com a magia, porque como ela é voltada para adivinhação e ela é muito ritualística, ela vai envolver ali uma certa dose de roleplay e de construção mesmo da cena toda do mestre com o jogador. Raga, tu que aí é o fã do roleplay, o que tu achas? Concorda, discorda? O que você tem a acrescentar? Olha, a minha personagem não me permitiu ter muita perspectiva do uso da magia dentro do jogo. Eu acabei ficando por conta das experiências, principalmente do Oswaldo, mas também do Ângelo. E o despertar as surpresas que o Oswaldo ia tendo ao longo do jogo, isso me chamava a atenção, porque ele tinha inicialmente uma perspectiva e ela foi meio que mudando conforme o jogo. Eu achei muito legal conforme ele foi se interessando e vendo, se empolgando com o uso da magia. Oswaldo, eu fiquei muito impressionado de forma muito positiva com a tua reação naquela mesa em que, inclusive, a minha personagem faleceu. Que foi ao mesmo tempo que o teu despertou para como o jogo funcionava dentro do misticismo. É isso que eu posso, ao menos, comentar. Mas é melhor o Oswaldo contribuir, que eu acho que ele tem mais a contribuir nessa questão. Oswaldo, sua avaliação aí. Cara, a magia é bem diferente do que a gente está acostumado na fantasia medieval ou até outros jogos futurísticos de outro cenário, porque não é o mago e não é também uma magia divina, não é questão de magia arcana ou magia divina, é augúrio. Para quem assistiu a série do Vikings, ou Last Kingdom, ou algo assim, é algo que se aproxima muito. Todo grande líder guerreiro lá, quando ele estava fazendo invasão, ele tinha consigo alguém que lia os sinais dos deuses. Então, assim, a magia no Lex Arcana, ela se limita a isso. É você interpretar os sinais dos deuses, é você ver o que já aconteceu, ver a possibilidade de um evento futuro. Só que são perguntas, não é algo assim, peraí que eu vou ver o futuro aqui. É algo que você pode fazer uma pergunta para aquela cena, não é algo que assim você usa indiscriminadamente. Peraí, os rituais têm 1 hora ou 2 horas. Então vamos parar o grupo aqui que eu vou ficar 8 horas fazendo isso e ter todas as respostas. Não é algo que você possa fazer como talvez você faça no D&D. Tipo, peraí que a gente vai fazer essas magias, e faz todas as magias que importam ali e se prepara para um combate ou para uma situação. Ela te requer um cansaço, ela requer uma possibilidade de cenário. E como o Raga falou, naquela segunda aventura,
ou foi a terceira, agora eu vou lembrar, naquela aventura, foi quando eu comecei a fazer uma leitura do jogo. Peraí, aqui cabe a utilização dessa magia, aqui não cabe, aqui eu posso extrair isso. Mas é bem diferente, é bem interessante, pessoal. A palavra é essa, eu acho que é interessante. E uma coisa que é bacana, o Lex Arcana ele evoluiu, quer dizer, o Império não caiu e não teve a ascensão do cristianismo. Então, nisso o sistema te permite, assim, Roma conquistou toda a Europa que a gente conhece, tudo ali, o Império no seu auge, só que ele permite todas as culturas e todas as divindades, então você pode ter diferentes personagens em diferentes culturas fazendo leituras diferentes do que a gente chama de magia. Concordo, eu acho que ficou interessante, a palavra é essa mesmo, porque assim, quem está acostumado a jogar de mago vai pegar um cenário totalmente novo, assim, né? Que você não vai ter aquela magia pronta para resolver aquela situação, ela vai te requisitar uma certa dose de estratégia, não sei se o Oswaldo concorda comigo, e a hora que eu vou usar aquele determinado ritual, o que eu vou conseguir, porque na verdade a maioria das vezes ela vai te servir só para ou para te dar uma informação básica ou para confirmar alguma coisa que tu suspeite já. Então até o próprio uso da magia em si tem um pouco de estratégia, tem um pouco ali de manha do jogo, né, que você vai pegando com o tempo e tal. Então eu acho que isso é uma reviravolta interessante para quem está acostumado a jogar com magos ou usuários de magia de uma forma geral em outros sistemas. Concorda, Oswaldo, ou não? Concordo completamente, Fábio. Concordo e, cara, é legal. Eu não gosto muito de jogar com usuário de magia nos outros sistemas, não são minhas classes favoritas, mas a experiência valeu a pena. Foi bem interessante. Então, assim, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, tem alguma coisa no sistema que vocês não gostaram ou tem alguma coisa assim que tenha chamado mais a atenção? Se vocês tivessem que escolher uma coisa assim, ou que não gostou ou que chamou mais a atenção, assim, o que seria no Lex Arcana? Olha, eu acho que ainda está cedo para apontar alguma coisa que eu não gostei. Teria que testar mais. Por exemplo, se a gente não tivesse ido atrás daquela questão da escolha de dados a jogar, eu teria escolhido isso. Mas como chegamos à conclusão que ela era muito mais flexível, acabei gostando. Então é melhor a gente explorar um pouco mais para poder dizer o que realmente não gosta. Cara, meus 20 centavos serão o seguinte: não é um jogo para iniciante. Eu acho que a única coisa que pesa em desfavor do Lex Arcana, que não é um jogo para assistir aqui o programa Dois Perdidos no Tempo, fiquei empolgado, curti, fiquei curioso, tive acesso ao jogo e vou experimentar. Ok, mas se você está começando no RPG agora, se você só joga um sistema, só jogo D&D, só jogo um Storyteller, cara, não é o momento ainda agora. Ele é um jogo que requer um pouco mais de estrada para você realmente ter a experiência completa de diversão. Ângelo? Cara, eu estava pensando aqui em alguma coisa que eu não gostei do jogo. Sendo muito sincero, eu teria que tentar forçar a barra, pensar em algum detalhezinho, coisa que eu não acho que acrescentaria, entendeu? A minha impressão geral dele é muito boa. Eu acho que dá para explorar nesses diferentes cenários que tem das províncias, com base na questão que o Oswaldo mencionou também da permissividade cultural, né, que Roma permitiu sem o cristianismo. As possibilidades, elas são muito grandes, cara. Eu não tenho como buscar, eu acho que eu ia ser injusto com a experiência para eu parar e buscar alguma coisa que eu não gostei quando isso não me vem de cara, sabe? Sublinhando de novo uma coisa que o Oswaldo mencionou aí, é que de fato você tem que ter uma bagagenzinha para poder, não é nem jogar, você pode jogar da maneira que você quiser iniciar, mas para você apreciar devidamente, eu acho que sem esse conhecimento um pouco da história do
do tema que você está jogando, né, que é Roma no caso, e uma maturidade como jogador, até pelo exemplo de magia que foi dado, você não vai poder mergulhar tão fundo, sabe? Agora, os personagens, eles permitem que você possa ter, junto com essa possibilidade de camadas que foi mencionado no início, isso que é uma das coisas que eu acharia mais digna de nota de mencionar agora na minha participação final, é a possibilidade que você tem de jogar com um personagem de storyteller em uma aventura um pouco, em vários tipos de aventura, né? Inclusive numa aventura que lembre mais a D&D. Você pode colocar com todo, um parêntese, com todo respeito ao D&D e a D&D em si, que vários já me disseram, não, cara, é profundo e tal, etc. Mas a minha experiência não foi, então por isso eu digo, o Lex Arcana, ele tem essa riqueza de você mergulhar muito fundo na análise humana, mas poder te dar uma diversão despretensiosa na hora que você quiser, né? Uma batalha, etc e tal, pega para capar, né? Então essas são minhas palavras finais acerca. Raguinha, queria falar alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar. Galera, o Lex Arcana, ele é cheio de expressões em latim, viu? Então, se preparem, porque inclusive até os atributos e habilidades são todos com nomes em latim. Então, se preparem para se acostumar com isso. Então, beleza. Só para a gente encerrar aqui, o que eu poderia dizer que eu não gostei? A única coisa que eu não gostei foi justamente o fato de não estar explicado lá no Quickstarter essa questão da regra dos dados, que a gente tem que ir atrás e tal para descobrir. Porque é uma parte importante do sistema, né, que eles deixaram escapar nesse Quickstarter, né? E assim, o fato da gente não ter... isso não é uma falha, né? Mas eu acho que isso até é um mérito do sistema, porque eu queria saber mais. Dele ter deixado o mundo em si, além do que existe ali na história, muito vago, ou seja, a gente não sabe, mas a gente cria a curiosidade, né, de querer descobrir, de querer ler o jogo completo, de querer saber como é que funcionam as regras, pelo menos eu tô com essa curiosidade. Então, assim, eu acho que o saldo foi positivo, é um sistema bacana de conhecer, ele não tem publicação no Brasil ainda, né? Mas, assim, a gente trouxe aqui as nossas impressões, né? As nossas primeiras impressões. A gente vai tentar jogar outras aventuras, de repente a gente amadurece um pouco mais as nossas impressões sobre o sistema, faz outros comentários, enfim. Mas eu acho que, no geral, todos saíram satisfeitos, até os que morreram, o que é uma coisa interessante. E, para mim, como mestre dessa aventura introdutória, também foi muito legal. Eu vi... personagens prontos a adquirirem novas camadas, serem bem construídos, eu vi interações legais entre os jogadores. Então, acho que a gente só tem a comemorar as nossas sessões de Lex Arcana e vamos procurar outras aventuras para jogar. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa passada geral aí pelo Lex Arcana. Se gostou, deixe o like aí no vídeo ou seu dislike, xingue a gente, enfim, comente alguma coisa aí, se você quer alguma explicação a mais, enfim, alguma coisa que você achou interessante do sistema. E a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? É isso, galera. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, Lilica.